Geralmente, quando a gente pensa em alguma coisa girando, a imagem mecânica que vem na cabeça é muito clara, né? Com certeza, é bem inquestionável. Tipo a Terra completando a rotação no próprio eixo, ou, sei lá, a roda de uma bicicleta em movimento. A física clássica descreve isso perfeitamente. Mas o nosso ponto de partida hoje quebra essa intuição logo de cara. Quebra totalmente. Sim. Porque assim, como é possível descrever matematicamente a rotação de uma partícula que não tem massa nenhuma, tipo fóton, ou como atribuir um eixo de rotação físico a um elétron que, bom, para todos os efeitos práticos, é um ponto sem dimensão geométrica? A resposta curta para isso é que simplesmente não é possível. Exato. E é por isso que a nossa análise de hoje parte de uma aula fantástica da Univesp sobre a física quântica do spin. A nossa missão, para quem está ouvindo, é mergulhar nesse caminho matemático que os físicos precisaram inventar para descrever algo que o nosso cérebro humano simplesmente não consegue visualizar. É um mergulho profundo mesmo. Com certeza! A gente vai analisar a evolução dessa ideia, saindo ali da álgebra mais básica até chegar naquelas equações matriciais super complexas que estruturam a própria matéria. Sabe, essa transição do pensamento clássico para o quântico é tipo o grande divisor de águas da física moderna. Porque na década de 1920, a tentativa inicial foi justamente tentar encaixar o spin no modelo planetário em miniatura, sabe? Ah, claro! Imaginar o elétron como um planetinha girando. Exatamente. O Uhlenbeck e o Goldsmith tentaram calcular a velocidade com que um elétron precisaria girar no próprio eixo para gerar aquele campo magnético que eles observavam nos laboratórios. Mas a matemática falhou miseravelmente. Nossa, falhou como? Porque, bom, exigiria que a superfície do elétron girasse mais rápido que a velocidade da luz, e isso é impossível, né? Então, a conclusão inevitável, que foi provada por aquela famosa experiência de Stern-Gerlach, em 1922, foi que o spin não é um movimento. Peraí, não é um movimento de forma alguma? Não, não é. Ele é um atributo intrínseco. É uma propriedade quantizada que a partícula simplesmente tem, com a mesma naturalidade que ela tem carga ou massa. E para descrever uma propriedade que não tem um análogo clássico, sabe, no nosso mundo macroscópico, a única linguagem capaz de capturar essa realidade é a matemática pura. O que já nos leva direto para a primeira grande barreira, né? Porque, como a gente traduz essa grandeza intrínseca para o papel? É o grande desafio. Sim, porque se o spin não é uma velocidade angular clássica que a gente pode medir com um cronômetro e uma fita métrica, como é que a mecânica quântica define a magnitude dele? Então, a fundação matemática começa estabelecendo a magnitude total do vetor spin. A equação que define isso diz que o quadrado do vetor spin, que a gente representa por um S maiúsculo ao quadrado, é igual a S minúsculo vezes S minúsculo mais 1. Tá, S ao quadrado igual a S vezes S mais 1. Isso. E tudo isso multiplicado pela constante de Planck reduzida ao quadrado. É aquele famoso H cortado, sabe? Ah, o H cortado. Exato. A constante de Planck é basicamente a unidade de medida fundamental do mundo quântico. Ela que estabelece a escala da coisa toda. Não é só um capricho matemático, não. Não, eu sempre achei que fosse só uma simplificação. De jeito nenhum. É uma exigência real da álgebra dos momentos angulares na mecânica quântica. A gente precisa disso para contabilizar a incerteza que é inerente ao sistema tridimensional. Essa incerteza é um ponto super crucial porque a física quântica dita que é impossível conhecer a orientação exata desse vetor em todas as 3 direções do espaço ao mesmo tempo. A gente precisa escolher uma direção para observar. Perfeito. E a convenção matemática é focar no eixo Z. Por que o eixo Z? O eixo Z representa a direção do campo magnético que é aplicado pelo instrumento de medição. A componente Z do spin, que a gente chama de SZ, é definida como um número m multiplicado pela constante de Planck reduzida. Fica m vezes h cortado. Tá, SZ igual a m h cortado. Isso mesmo. Só que a regra fundamental aqui é que esse valor de m não é um número livre, sabe? Ele é estritamente limitado. Ele só pode variar de menos s até mais s, sempre dando saltos inteiros de uma unidade.
Ah, entendi. E é justamente esse valor inicial de S que provoca aquela primeira grande divisão no universo das partículas elementares, certo? Exatamente. Uma divisão muito rigorosa. Ok, vamos desempacotar isso. Então o universo é dividido em dois grandes clubes matemáticos, né? Os de crachá inteiro e os de crachá fracionário. Essa analogia é ótima. Porque, tipo, se o valor de S for um número inteiro, como 0, 1 ou 2, a partícula entra pro clube da família dos bósons. O fóton, que a gente mencionou lá no começo porque não tem massa, tem spin 1. E o bóson de Higgs é a única partícula elementar conhecida que tem o spin 0. Exato. E do outro lado, a gente tem os fracionários. Isso. Se o valor de S for fracionário, tipo meio, 3 meios, 5 meios, aí a gente entra no domínio do outro clube, que é a família dos férmions. E o que é mais fascinante sobre essa divisão, sabe? É que não é só uma classificação teórica ali no quadro negro. Ela dita como a matéria se comporta estatisticamente. Como assim? Bom, os bósons são as partículas mediadoras de força. Já os férmions são a matéria em si. São eles que constituem as coisas. E como o foco da aula é entender a estrutura do que tem massa sólida no universo, a atenção vai toda para a matemática específica do spin meio. Spin meio. Isso, que é o valor que a gente atribui para todos os constituintes fundamentais da matéria, seja orgânica ou inorgânica, que a gente conhece. Entendi. E quando a gente substitui esse valor fracionário lá na primeira equação, a magnitude revela um perfil super específico, né? Muito específico. Colocando S igual a meio, o quadrado do vetor spin, o S maiúsculo ao quadrado, resulta em exatamente 3/4 da constante de Planck reduzida ao quadrado. Essa passa a ser a energia inerente a essa propriedade. Exato. Mas a projeção disso lá no eixo Z cria uma restrição geométrica muito severa. Severa e muito contraintuitiva, eu diria. Nossa, com certeza. Porque, olha, quando a gente vai calcular a componente Z, o SZ, para o spin meio a gente tem que lembrar que o valor de M só pode ir de menos S até mais S, dando saltos de 1. Certo. Então, se o S é meio, as únicas duas opções matematicamente possíveis para o M são mais meio ou menos meio. Não existe o zero, não existe um valor intermediário, nada. É um interruptor. Exatamente. Geometricamente, a gente representa isso por dois cones alinhados lá no eixo Z. O vetor do spin aponta ou para a borda do cone de cima, que dá SZ igual a mais meio H cortado, ou para a borda do cone de baixo, que dá menos meio H cortado. E aqui, gente, vale muito a pena destacar um contraste que mostra bem como essa matemática é universal. A aula da Universp expõe os atributos de duas partículas que são diametralmente diferentes. Sim, o elétron e o próton. Isso. De um lado, a gente tem o elétron, que é uma partícula elementar, não divisível, e tem uma massa minúscula, de 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Muito pequeno. É quase nada. Do outro lado, o próton, que tem uma massa quase 2.000 vezes maior, não é elementar de jeito nenhum. É um sistema caótico ali composto por 3 quarks. Sim, 2 quarks up e um down. Perfeito. Mas perante a matemática do universo, o próton inteiro exibe exatamente o mesmo comportamento geométrico restrito do elétron. Ambos têm o tal do spin meio. É uma coisa linda de ver. Ambos estão presos nesses mesmos dois cones e aos mesmos valores de mais meio e menos meio. Isso é a prova cabal de que o spin meio é uma restrição topológica da própria natureza. Independe da composição interna ou de quanta massa o sistema tem. É aquele comportamento de tudo ou nada que você falou. Tudo ou nada mesmo. O vetor só pode ser medido apontando para cima ou para baixo no eixo Z. Mas, isso impõe um desafio algébrico gigante para a física. Imagino, porque a matemática normal não dá conta. Porque a gente existe num espaço contínuo tridimensional, onde as rotações acontecem de uma forma muito fluida. Se a grandeza física do spin é tão engessada, tão binária, a matemática tradicional dos números escalares se torna completamente inútil. Ah, porque um número sozinho não consegue guardar tanta informação? Exato. Um único número comum não tem a capacidade de armazenar as regras de direção e as probabilidades quânticas todas ao mesmo tempo.
A física precisava inventar uma arquitetura lógica nova. E foi exatamente para resolver esse impasse que o Wolfgang Pauli introduziu as matrizes da mecânica quântica, lá em 1925. O famoso Pauli. Pois é. As matrizes, aquelas estruturas em grade que agrupam conjuntos de números, elas deixam de ser só umas ferramentas chatas de álgebra linear e passam a ser o motor da realidade quântica. Sim, é uma mudança de paradigma. O Pauli propôs peras matrizes bidimensionais, matrizes 2x2, que ficaram conhecidas como matrizes de Pauli. Sigma 1, Sigma 2 e Sigma 3. E a estrutura interna dessas matrizes é uma verdadeira obra de arte da lógica matemática. Descreve elas pra gente. Vamos lá. A matriz Sigma 1 é composta por zeros na diagonal principal e números 1 na outra diagonal. A matriz Sigma 2 já traz uma camada muito necessária de complexidade, porque ela incorpora números imaginários. Os famosos números com i. Isso. Especificamente menos i e i fora da diagonal. E a necessidade desses números imaginários ali não é um acidente, não. É um mecanismo matemático que permite codificar a fase quântica e as rotações em planos diferentes. Genial! E a terceira? Por fim, a matriz Sigma 3 é puramente real e diagonal. Ela contém 1 e menos 1 na diagonal principal. Mas tem uma propriedade notável que unifica essas três matrizes. Qual é? Se você pegar qualquer uma delas e multiplicar por ela mesma, ou seja, elevar ao quadrado, o resultado é sempre a matriz identidade. A matriz identidade, para quem não lembra das aulas de álgebra, a matriz identidade é o equivalente matricial do número 1, certo? Exatamente isso. É o 1 das matrizes. O que significa na prática que aplicar a mesma operação de spin duas vezes devolve o sistema para um estado neutro, preservando a magnitude? Perfeito. Mas pelo que a aula explicou, tem uma regra ainda mais restritiva que governa como essas matrizes interagem umas com as outras, que é a tal da anticomutação. Isso está muito associado ao delta de Kronecker. Como é que essa relação funciona na prática? Então, a anticomutação é tipo um filtro matemático. Ela garante que as dimensões espaciais permaneçam ortogonais, ou seja, independentes umas das outras. Tá, mas como a equação mostra isso? A equação nos diz que se a gente multiplicar uma matriz sigma j por uma matriz sigma k, e aí somar isso com a operação inversa, que é sigma k vezes sigma j, o resultado final vai depender estritamente desse delta de Kronecker. Que funciona como... Se o J e o K forem a mesma matriz, o resultado é 2. Se forem matrizes diferentes, o que representa eixos espaciais diferentes, o resultado é 0 absoluto. 0. Tudo some. Isso. O delta de Kronecker age meio que como um zelador do sistema. Ele garante que as operações em eixos perpendiculares se anulem quando combinadas dessa forma estrutural. Isso impede que as medições em x, y e z se misturem e criem paradoxos geométricos na nossa cabeça. Mas, assim, embora essas matrizes de Pauli sejam estruturas lógicas super elegantes, elas sozinhas não têm unidade física, né? Elas não representam energia ou momento angular. Não, são só números abstratos. Pois é. A transição dessa matemática pura para física aplicada exige que a gente transforme essas matrizes em operadores quânticos. Exatamente. Para transformar a matemática em física de verdade, a gente associa a grandeza que a gente quer observar ao operador. E como faz isso com o spin? A gente multiplica cada uma daquelas matrizes de Pauli genéricas pela constante de Planck reduzida dividida por 2, o famoso H cortado sobre 2. Assim nascem os operadores de spin, o SX com chapéuzinho, o SY com chapéu e o SZ com chapéu. Ah, o chapéuzinho denota que é um operador. Sim. Esse chapéu sobre a letra avisa que agora a gente tem um operador que vai agir sobre a função de onda da partícula, e agora sim com unidades reais de momento angular. E ao elevar essas matrizes a esse status de operadores espaciais, surge a propriedade não comutativa. A não comutatividade. Isso é expressado naquela relação onde o comutador de SX com chapéu e SY com chapéu é igual a I vezes H cortado vezes o operador SZ com chapéu, certo? Perfeitamente. E, gente, peraí, a gente precisa parar para analisar o peso dessa equação, porque ela desafia a aritmética mais básica que a gente aprende na escola, aquela que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. A velha regra do A vezes B é igual a B vezes A. Exato.
Mas na matemática do spin, pelo visto, a ordem dos fatores altera o produto sim. A ordem das operações é literalmente a diferença entre a certeza e o caos. Multiplicar o operador SX pelo SY não é a mesma coisa que multiplicar o SY pelo SX. De jeito nenhum. E essa diferença fundamental resulta na emergência do terceiro eixo, do SZ. Isso significa, fisicamente, que é impossível determinar o spin nos eixos X, Y e Z com precisão absoluta ao mesmo tempo. Exatamente. Essa ausência de comutatividade não é um detalhe técnico ou um errinho de cálculo. É a tradução algébrica do princípio da incerteza de Heisenberg. Nossa, então a incerteza está embutida na matriz? Está no DNA da equação. O princípio da incerteza não se aplica só à posição e à velocidade. Ele dita que grandezas físicas cujos operadores não comutam não podem ter valores bem definidos simultaneamente. Então, se um experimento medir o spin no eixo Z e der certeza absoluta de que está apontando para cima, então os valores do spin nos eixos X e Y simplesmente deixam de existir como grandezas definidas. Eles se diluem ali numa superposição de probabilidades. A matemática matricial não apenas descreve essa incerteza, ela exige isso estruturalmente. A natureza impede a gente de ter a informação completa sobre todos os eixos. Impressionante. Bom, agora que a gente tem os operadores fundamentais definidos, o próximo passo lógico na aula é descrever o sistema num cenário real, né? Porque as partículas interagem, elas sofrem influências magnéticas, têm energia. Sim, e essa energia pode resultar, por exemplo, do acoplamento entre o spin e a órbita do próprio elétron. E para descrever essa energia total, a física usa a matriz hamiltoniana. Mas a minha dúvida é, como a gente lida com essas hamiltonianas que são super complexas, usando só aquelas 3 matrizes básicas do Pauli? Aí que está a mágica. A álgebra linear quântica tem uma solução muito elegante para isso. Qualquer matriz complexa de tamanho 2×2 que represente o sistema, e que a gente vai chamar aqui de matriz M, ela pode ser totalmente decomposta. Decomposta em quê? O teorema prova que ela pode ser expressa como uma combinação linear da matriz identidade e das 3 matrizes de Pauli. Tipo um Lego. Tipo um Lego? Isso significa que as matrizes de Pauli funcionam como um alfabeto básico. Qualquer palavra matemática ou estado de energia, por mais complexo que seja, pode ser escrito usando proporções específicas dessas 3 matrizes e da matriz identidade. E a ferramenta que a física usa para descobrir exatamente qual é a proporção de cada matriz de Pauli dentro desse sistema complexo é aquela operação chamada de traço da matriz, indicada por TM. Mas conta pra gente qual é o significado físico prático do traço de uma matriz. Bom, o traço é calculado somando todos os elementos da diagonal principal da matriz. Fisicamente, o traço extrai uma característica que é invariante do operador matemático. Invariante? Sim. Não importa como você gire os eixos coordenados no espaço, o traço da matriz sempre permanece constante. Ele serve quase como uma impressão digital da energia do sistema. Uau! Ao multiplicar aquela matriz complexa M por uma matriz de Pauli específica e calcular o traço do resultado, as equações permitem isolar e calcular com muita precisão os coeficientes, que a gente chama de M0, M1, M2 e M3. E com esses coeficientes na mão, a arquitetura de energia do sistema fica totalmente mapeada. Mas mapear energia é tipo descrever a planta de uma sala, certo? A gente ainda precisa descrever quem ocupa essa sala. A gente precisa representar o estado quantizado da própria partícula. Exatamente. E para fazer isso, a notação muda completamente. Sim, a gente abandona os números escalares convencionais de vez e entra naquela notação bracket, que foi desenvolvida pelo Paul Dirac, né? Ela traduz os estados quânticos para a linguagem dos vetores coluna. Os vetores coluna são fundamentais aqui. Pois é. Aqueles 2 únicos resultados possíveis da componente Z que a gente discutiu lá no início do interruptor, eles ganham uma face geométrica absoluta agora. O estado de spin positivo, onde o ms é igual a +1 ou +0,5, é materializado matematicamente como um vetor coluna simples. Um vetor coluna com um número 1 na linha superior e um 0 na linha inferior. Fica 1, 0. Isso, 1 em cima, 0 embaixo.
E, consequentemente, o estado de spin negativo é o vetor ortogonal inverso, com 0 no topo e um 1 na base. 0, 1. É a redução de toda aquela incerteza a um estado binário super puro. Mas, de novo, essa representação é super limpa, mas ainda conta só metade da história física, né? Falta o espaço. Exato. Porque o elétron tem esse estado interno de spin, que a gente acabou de definir, mas ele também habita o espaço tridimensional. Ele tem uma localização provável ali ao redor do núcleo do átomo, com um nível de energia orbital específico. E para que o modelo matemático fique 100% completo, é obrigatório a gente fundir a probabilidade de encontrar a partícula numa certa região do espaço com a probabilidade do spin dela estar apontando numa direção específica. E é aí que a gente chega no produto tensorial, ou produto direto. A função de onda espacial tradicional, que é representada pela letra grega φ, que mapeia a posição, ela é multiplicada pelo estado vetor do spin. E o resultado disso é colossal. O resultado final, o estado quântico completo, psi, ele se torna um vetor coluna de 2 dimensões, muitas vezes chamado de spinor. A equação final exibe uma componente superior, o psi+, que amarra toda a probabilidade espacial à condição do spin ser positivo. E uma componente inferior, o psi-, que atrela a probabilidade espacial à condição do spin ser negativo. É uma estrutura superlativa. A gente literalmente fundiu a geometria do espaço tridimensional e a abstração algébrica do spin numa única identidade matemática indivisível. Uma superequação matricial. É muito louco pensar nisso. E ver toda essa construção saindo desde uma álgebra simples, com o H cortado, até chegar a esses vetores de 2 dimensões codificando o espaço-tempo e a energia intrínseca, isso levanta aquela questão fundamental que quem está ouvindo deve estar se fazendo agora. Qual? Qual é a aplicação tática tangível dessa engenharia toda, fora ali do contexto fechado de um laboratório de física quântica? Boa. Porque a gente prometeu ir do básico ao complexo, mas terminar com um resumo simples. O que uma matriz 2x2, cheia de números imaginários, significa para o nosso mundo macroscópico? Bom, a manifestação mais direta que a gente vê é o magnetismo clássico. A matemática restritiva do spin meio significa que cada elétron possui um momento de dipolo magnético próprio. Na prática, a matriz de Pauli obriga o elétron a agir como um ímã incrivelmente pequeno, com polos muito bem definidos. Como se fosse um ímã de geladeira minúsculo. Isso. E em materiais como o ferro, quando tem condições específicas que permitem que bilhões de orbitais alinhem os estados de spin dos elétrons deles na mesma direção, essas forças que são microscópicas se somam numa escala gigante. Formidável. O ferromagnetismo, aquele campo magnético que prende os objetos metálicos e faz os motores elétricos girarem, é a evidência palpável, em tamanho real, daquelas 3 matrizes de Pauli operando em uníssono. Sério? Isso é muito incrível. Porém, o impacto dessa teoria transcende a criação de campos magnéticos, né? O comportamento não comutativo e essa natureza restrita do spin meio estabelecem as bases lógicas para o princípio da exclusão de Pauli, que é, sem dúvida, uma das regras mais determinantes de todo o universo observável. Sem o princípio da exclusão, o universo não seria o mesmo. Ele dita uma lei inquebrável da natureza. 2 férmions idênticos nunca podem ocupar simultaneamente o mesmo estado quântico. Tá, e em termos da nossa matemática matricial, o que isso significa? Significa que eles não podem compartilhar o mesmo conjunto de números quânticos, o que obrigatoriamente inclui a direção daquele vetor coluna do spin. Se tem um orbital atômico disponível e um elétron se aloja lá dentro com o spin para cima, o vetor 1 e 0. Sei, o 1 em cima e 0 embaixo. Isso. Um segundo elétron só vai ter permissão da matemática para entrar nesse mesmo espaço físico se ele assumir o estado oposto ao absoluto. O spin para baixo, o vetor 0 e 1. E se um terceiro elétron tentar invadir esse mesmo orbital?
O que acontece? A álgebra dos vetores bidimensionais deixa muito claro que não tem um terceiro vetor ortogonal disponível. Simplesmente não há espaço matemático. Uau! Então o terceiro elétron é implacavelmente repelido. Repelido e forçado a ir ocupar uma camada de energia mais alta e mais distante do núcleo. Toda a riqueza da química decorre dessa exclusão. Se o princípio da exclusão não existisse, todos os elétrons do universo iam desabar para a camada mais baixa de energia ao redor dos núcleos deles. Tudo ia colapsar. O resultado seria um universo com átomos homogêneos, totalmente incapazes de formar ligações complexas, formar moléculas ou gerar a vida. A própria tabela periódica, com aquela variedade toda de reações, só existe em função dessa limitação de ocupação. Então, e me corrija se eu estiver errada, a consequência mais impressionante da exclusão de Pauli, que é garantida por essa matemática do spin, é observada na estabilidade mecânica do nosso dia a dia, certo? Sem dúvida. É a razão física pela qual a matéria sólida tem volume e resistência. A solidez de um objeto, tipo a força que impede os átomos da minha mão de atravessarem os átomos da mesa, não é primariamente de uma repulsão de cargas elétricas normais. É dessa pressão de degenerescência quântica. Exatamente isso. Os orbitais que já estão repletos se recusam a se sobrepor porque a matemática pura proíbe que os elétrons compartilhem a mesma identidade espacial e magnética. A impenetrabilidade do mundo que cerca a gente é o testemunho silencioso dessa restrição imposta por matrizes complexas de duas dimensões. É graças a essa matemática rígida que a gente não cai através da cadeira onde a gente está sentado agora. Eu tô simplesmente fascinada. Refazer todo esse trajeto conceitual permite a gente visualizar o triunfo do método científico. A gente começou lá atrás com uma falha, né? A incapacidade da física clássica de explicar o momento angular de algo que não tinha as propriedades para rotacionar. Aquele paradoxo de tratar uma coisa indescritível como se fosse uma bolinha de gude girando. Uma ilusão clássica. Sim. E essa confusão forçou a galera a abandonar as analogias visuais e criar uma das arquiteturas matemáticas mais rigorosas e exatas da história. Partimos das constantes básicas, deciframos as matrizes de Pauli, as hamiltonianas, os vetores espinoriais de duas dimensões, para no final entender que é essa rede abstrata de probabilidades que impede os nossos pés de afundarem pelo chão. É a matemática criando o chão que a gente pisa. E olha, esse mergulho todo nessa abstração oferece uma última provocação bem profunda que a aula mencionou brevemente, mas que acabou definindo a evolução da física no século XX. Qual provocação? Em 1930, o Paul Dirac pegou essas matrizes e o conceito de spin e levou para os limites do conhecimento humano. Ele tentou unificar a recém-criada mecânica quântica com a teoria da relatividade especial do Einstein. Uma tarefa fácil, só que não. Pois é. E para a matemática funcionar em velocidades que chegam perto da velocidade da luz e ainda acomodar o spin meio, a equação que ele desenvolveu precisava admitir dois conjuntos de soluções, um positivo, que era esperado, e um completamente negativo. Energia negativa. Isso. O Dirac percebeu que a equação exigia a existência de partículas com propriedades espelhadas e energia reversa. E ao invés de ignorar isso como se fosse uma anomalia matemática, ele simplesmente confiou na matemática. Ele apostou nas matrizes. Apostou tudo. A teoria puramente matemática previu a antimatéria, especificamente o pósitron. E isso foi anos antes que qualquer laboratório no mundo tivesse as ferramentas para detectar ou observar isso na vida real. Nossa, essa conclusão deixa para quem acompanha a gente um convite de reflexão incrível que vai muito além da física. Até que ponto o rigor algébrico, gravado com giz ali num quadro negro, sabe, cheio de matrizes e números imaginários, atua não só como uma ferramenta para medir as coisas que já existem, mas como uma linguagem universal, capaz de antecipar verdades físicas absolutas do universo. Prever coisas que a gente nem viu ainda. Muito antes do nosso olho biológico sequer suspeitar de que elas existem, né? A investigação científica revela o que está lá, mas frequentemente a matemática é que dita o que tem que estar lá. Eu fico impressionado com isso até hoje. É muito poderoso. É um privilégio fascinante poder acompanhar as engrenagens invisíveis que sustentam a solidez da matéria. A gente vai ficando por aqui, o aprendizado continua e a gente se encontra na próxima análise profunda. Valeu, pessoal!
Parte 6. O spin para leigos. Chegou a hora de ver o impacto de tudo isso no mundo real. Agora, vamos dar uma pausa na matemática pura e focar nas consequências. Por causa de todas essas regras matriciais rígidas do spin que a gente acabou de calcular passo a passo, os elétrons ganham uma característica muito curiosa. Eles detestam dividir espaço. Por causa de uma regra chamada princípio de exclusão de Pauli, dois elétrons simplesmente se recusam a ocupar o exato mesmo estado quântico simultaneamente. Eles agem como se estivessem empurrando uns aos outros o tempo todo. E adivinhem só, se não fosse por essa força de repulsão totalmente ditada pelo spin, toda a matéria do universo implodiria, tudo colapsaria lá no núcleo dos átomos. Mas, graças a essas regrinhas da nossa planilha matemática quântica, a matéria ganha volume, ganha estrutura. É o spin que cria a força normal, aquela mesma força que impede a gente de afundar pelo chão da sala. Ele também gera o magnetismo dos ímãs de geladeira e é a regra fundamental de ouro que organiza a posição de absolutamente todos os elementos da nossa tabela periódica. E para encerrar a nossa explicação de hoje, fica uma grande provocação para a gente pensar. Passamos esse tempo todo multiplicando linhas por colunas, descobrindo o traço das matrizes e empilhando vetores com uns e zeros, e ainda assim são justamente essas regras abstratas, probabilísticas e completamente invisíveis a olho nu que ditam exatamente a textura e a solidez de cada objeto que a gente toca no dia a dia. É absolutamente fascinante parar para pensar que a fundação concreta de toda a nossa realidade física é pavimentada do começo ao fim por uma invisível escada matemática. Um grande abraço e continuemos sempre curiosos!